Bom dia, tudo bem? Estamos começando então a segunda edição do Cal Vivo. Enquanto eu faço os procedimentos para convidar a nossa participante de hoje, a colega arquiteta e urbanista Andréia, eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque, né? Enquanto a gente faz aqui que a posição não é adequada. Bom, André está para mim aqui por enquanto. Então, enquanto a gente organiza aqui a situação, agora sim. Bom dia, boa tarde a todos. Né? Quem ainda não almoçou, então eu de costume desejo um bom dia. Bem-vinda, Andréia. Estamos então começando a nossa segunda edição desse bate-papo, né? Isso que nós aí. vamos conversar sobre fiscalização, vamos conversar sobre diversos temas de interesse da categoria dos arquitetos e urbanistas e também da sociedade. Vamos conversar um pouquinho sobre fiscalização na pandemia, a diferença da atuação das entidades, né, da prefeitura, do CAL, o papel de cada um deles. Vamos conversar também sobre o nosso grande programa de fiscalização, que é referência nacional, o CAL Mais Perto e os escritórios regionais. E aí, no segundo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre as ações institucionais de cunho orientativa e informativa, tabela de honorários, cartilhas de fiscalização, o programa Cada Arquiteto um Fiscal da Profissão, e finalizamos, então, trazendo algumas novidades que vão acontecer na questão dos regramentos nacionais, que com certeza vão ter incidência aqui no nosso estado. Bom, o Cal Vivo, nessa segunda edição, a primeira edição, que foi de quinta-feira da semana passada, no dia 21, que nós tivemos aqui a presença do Tiago e da Helenice, nosso presidente e a nossa vice-presidente interina, falando sobre o papel dos arquitetos e urbanistas no enfrentamento da Covid-19. Né? Uma experiência muito enriquecedora e que nos deixou a certeza que esse formato é muito bom e o horário muito adequado. Esse horário de meio-dia eu acho que é muito bom porque não tem muita atividade nessa questão e nós, arquitetos, teimamos em trabalhar no horário do almoço, no horário de jantar, né, no horário de todas as coisas possíveis, né, Andréia? Então, esse Cal Vivo, que nós começamos agora, essa segunda edição, é uma série de conversas que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul está propondo aos arquitetos e à sociedade para que a gente possa conversar sobre desafios, dúvidas, uso de tecnologia, o papel do CAL, as ações do CAL, e isso acontece sempre terças e quintas. Essa é a segunda edição, então hoje nós estamos na segunda edição, certo? E tentamos levar essa informação para vocês. Tem a possibilidade de interação pelo chat também, então eu infelizmente vejo muito pouco por enquanto estou me acostumando com essa ferramenta nova, então eu vou pedir desculpa às pessoas que porventura me derem algum cumprimento. Eu espero que nós temos uma equipe da assessoria de comunicação do CAL nos dando apoio, vai nos repassar as informações que vão acontecer no chat e as perguntas que vocês por acaso fizerem ou algumas colocações, a nossa assessoria de jornalismo vai nos passar. A nossa querida Gabriela. Obrigado, Gabriela, pelo apoio todo. Bom, eu já falei demais. Andréa, por favor, te apresenta, porque depois eu vou pegar a palavra e me apresento, para o pessoal saber quem somos nós que estamos agora capitaneando essa segunda edição do Cal Vivo. Tranquilo. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. Fico em dúvida já, meio-dia, 1h da tarde, como é que funciona a questão de bom dia, boa tarde. Eu ainda não almocei, então para mim ainda é bom dia. Meu nome é Andréia, eu sou arquiteta urbanista, agente de fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio Grande do Sul. Trabalho no CAL na fiscalização desde 2014, né, que foi o primeiro concurso para provimento de servidores do Conselho, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, realizei o concurso, enfim, trabalho no CAL desde então, né, com experiência de fiscalização em todas as frentes que a gente possui. E a gente vai
falar aí sobre elas, todas elas que existem, como ficou na pandemia, né? Quais foram as ações que a gente adaptou e como que continuou fazendo, como que continuou atuando, né, na fiscalização nesse período. E passo a palavra para o Oritz, então, para se apresentar adequadamente. Quem não conhece, acho que todo mundo conhece a pessoa do Oritz, mas enfim. Bom, meu nome eu sou arquiteto urbanista, meu nome é Oritz Adriano Adams de Campos, é longo assim mesmo. Sou oriundo dos bancos escolares da URGS. Sou conselheiro de segunda gestão, fui conselheiro na gestão de 2015 a 2017, onde eu fiz a contribuição na comissão de exercício profissional e me ajudou a acumular bagagem suficiente para agora, na segunda gestão, conseguindo a reeleição. Eu fui escolhido pelo plenário, os colegas, em função da experiência acumulada e também do que a gente imagina que deve ser trabalhado na comissão de exercício profissional, fui honrado com a missão de ser coordenador da Comissão de Exercício Profissional, 2018, 2019 e agora 2020 também. A cada ano nós renovamos as coordenações e eu fui reeleito pela terceira vez, ainda pela segunda vez, então, o coordenador dessa comissão, né, para fazer essa colaboração ao Conselho. E já aproveito para citar os outros membros da Comissão de Exercício Profissional, a colega Helenice Couto, que é a nossa atual vice-presidente interina, que é a coordenadora adjunta da CEP, né? O nosso colega Roberto Decó, que é companheiro já de 2 gestões, né, Decó? Um abraço, Decó. Né? Já estamos há um bom tempo, já gastamos o salto da bota em prol da arquitetura e do urbanismo e tentar colaborar nessa questão do regramento da nossa profissão. Mando um abraço ao colega Matias Velasquez, de Caxias, né? Grande abraço, Matias, né? E temos também, bom, eu acho que a questão da comissão é isso. Eu sou servidor da prefeitura também, entrei no concurso de agente de fiscalização, é um grau de nível médio, e em função do expertise e da formação que eu tenho, acabei criando e assumindo alguns compromissos dentro da gestão passada. Então, eu fui coordenador e criador do programa Minha Calçada, Calçada Viva, Calçada Alegre. Tivemos várias versões aqui em Porto Alegre, onde tentamos ajudar a municipalidade a entender a sua responsabilidade e também oferecer maneiras para que aqueles que não tenham possibilidade, que o município pudesse atuar a fim de poder fazer a consolidação dessa malha tão importante que nós temos na cidade, que é a calçada. Nós tratamos de uma maneira tão simples, mas os arquitetos e urbanistas que me ouvem têm certeza que entendem a importância das calçadas na cidade. Fui coordenador desses programas da prefeitura, também agora, em função das questões de classe, estou conselheiro superior do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do COSU, né, onde a gente também consegue acumular e aprender muito com os colegas de outros estados que já estão há muito mais tempo na vida, né? Então é uma experiência gratificante e nós vamos falar um pouquinho mais das entidades mais adiante, mas eu acho que é por isso, por enquanto é isso, André, né? Estamos aqui para poder ouvi-los também, estamos aqui para conversar, né, para poder trocar ideia, dar informação para vocês, mas também estamos aqui para ouvi-los, certo? E nesse sentido, quem estiver digamos, motivado, por favor, compartilhem essa live, né, para que possa chegar essa informação, esse bate-papo, né, mais longe possível, a fim de oferecer todas essas informações que têm de interesse dos profissionais e da sociedade. Bom, então nós avançamos para o primeiro grande tema, que nós estruturamos alguns dados e coisa e tal, porque é necessário, né, a fiscalização, nós não podemos passar de maneira alguma informações ou com fonte duvidosa, ou com qualquer titubeio a ponto de que a gente não domine o que está falando. Então, eu digo aos senhores que nós nos preparamos, eu e André nos preparamos muito bem para fazer esse bate-papo aqui, e é uma obrigação nossa e fazemos com muito gosto, né, André? Porque claro, nós dois somos quase viciados em fiscalização. Eu trabalhei sempre na questão de fiscalização, seja fiscalização de obra e agora fiscalização municipal, e no qual agora eu estou licenciado, né? Optei por tirar uma licença no município em função de poder fazer os enfrentamentos de todas essas coisas, essas questões
e os planos de gestões que nós construímos em 2018, 2019, agora 2020 eu retorno à Prefeitura e também com mais bagagem para oferecer à municipalidade serviços de mais qualidade ainda. Bom, então vamos falar sobre fiscalização na pandemia. O que mudou? Bom, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, está em trabalho remoto, ou seja, os seus funcionários, servidores, colaboradores estão todos trabalhando de casa desde 17 de março, né, André? Foi essa data que eu tenho marcada. Né? Isso. Só para recordar o pessoal, dia 12 de março, em função já dos primeiros impactos do Covid-19, o CAU-BR, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo lá de Brasília, a sede, né, da nossa estrutura, do sistema de conselhos, baixou um regramento suspendendo a plenária, né, suspendendo outras atividades do CAU-BR, e isso fez com que todos os CAUs estaduais reagissem, né, a ponto de começarem a pensar como iremos operar e combater, né, o que estiver dentro do nosso alcance, essas questões do Covid-19. Né? O que mudou na fiscalização, André? O pessoal pensa que não mudou nada. Muda sim, gente. Muda sim, porque nós estamos falando de pessoa. E aí, nesse sentido, acho que, André, tu tens muito a contribuir para fazer esse aporte de informação. O que mudou na fiscalização do CAU? Né? Como é que agora a gente está atuando? Como é que a gente está protegendo a sociedade nesse momento de Covid-19? Primeiramente, eu acho que é bastante importante ressaltar a atitude, na verdade, que a gestão do CAU teve em relação à proteção da saúde dos seus funcionários, né, conselheiros, não apenas das pessoas que integram o CAU como estrutura organizacional, mas também da própria sociedade, na medida em que, quando nós suspendemos as atividades externas, por tabela também visávamos a proteção das outras pessoas, né? Uma atividade de fiscalização em obra, por exemplo, tu acabas tendo contato com diversas pessoas ali, e sem que nós tivéssemos a possibilidade de, em 2, 3 dias, fazer a compra de toda a sorte de EPIs, de tudo que pudesse ajudar a proteger e tornar segura essa atividade, ela com certeza seria feita de forma insegura, né? Trazendo possíveis prejuízos aí, não só para os funcionários, como também para as pessoas que viessem a receber essa fiscalização. Uma outra coisa que eu acho que é importante destacar é que a fiscalização do Conselho de Arquitetura, e aí eu falo de todos os CAUF, não apenas do Rio Grande do Sul, ela ocorre em relação às obras, claro, que, digamos assim, é o mote da fiscalização, né, visando coibir o exercício ilegal da profissão, bem como apurar eventuais infrações cometidas por colegas arquitetos, né, mas ela não é apenas isso. Né? Nós temos toda uma sorte de atividade. Oi? Então, acho que cortou um pouquinho, perdão. Deu só uma trancadinha, vai tranquilo. Nós temos toda uma sorte de... Temos toda uma sorte de atividades que são administrativas, que não dependem exatamente da visita em loco. Nós temos frentes de fiscalização, por exemplo, de editais de licitação, a questão do não ao pregão, né, impugnação de rotina e reiterada de editais com desconformidade ao exercício profissional. Nós temos diversas frentes de orientação. Muitas atividades de fiscalização não dependem exatamente da visita à obra, né? Muitas vezes por uma questão de inteligência, de banco de dados, de outros tipos de pesquisa que nós conseguimos fazer, a visita efetiva à obra ela pode ser prescindida. Né? Então você pode acabar notificando, autuando e apurando eventuais irregularidades sem necessariamente ter que proceder à visita em loco. Né? Então eu acho que é importante primeiro destacar essas coisas para que a gente possa entender que a fiscalização em loco ela é um dos braços, uma das ferramentas da fiscalização, porém, ela não é a fiscalização em si, não é a única coisa que um agente de fiscalização faz ou precisa para desenvolver essas atividades. Então, eu acho que é importante a gente destacar que durante esse período da pandemia, todas as nossas atividades de fiscalização permaneceram essencialmente as mesmas, com exceção das visitas em loco. Né? Justamente porque o CAU suspendeu suas atividades externas e aquelas que promoviam a aglomeração de pessoas, até que fosse possível
dar conta de compra de EPIs e de adotar as medidas sanitárias imprescindíveis para que as pessoas possam retomar essas ações, né? O que vai acontecer agora, possivelmente semana que vem, né? Acho que é dia 1º de junho, está marcado para que as atividades de fiscalização elas possam retomar gradativamente na rua, né? Então, durante esse tempo aí, por exemplo, nós tivemos diversas vitórias de impugnação de editais de licitação, né, que foi uma frente que eu pessoalmente encabeço, né? As denúncias, nós temos uma medida, perdi a palavra, uma meta. Nós temos uma meta para que todas as denúncias elas sejam atendidas num prazo de 5 dias úteis, né? Recebam um primeiro atendimento no prazo de 5 dias úteis. E sempre foi uma meta difícil de ser atendida, porque é um prazo bastante exíguo e às vezes nós temos um acúmulo de denúncias, dentre outras atividades que os fiscais fazem, mas consigo falar com muito orgulho de que desde o começo do ano, todas as denúncias elas estão recebendo um primeiro atendimento, né, dentro desses 5 dias, que corresponde Sim. à pesquisa de documentos, de responsabilidade técnica. Muitas vezes a pessoa denuncia uma obra acreditando que esteja irregular, mas ela está regular, então a gente já consegue fornecer esse retorno. Muitas denúncias não são relativas à obra, são relativas à ausência de RIT, ou são denúncias éticas, que nós permanecemos encaminhando, fazendo o devido encaminhamento para a Comissão de Ética e Disciplina. Nós também permanecemos com a frente de registro de empresas, né? Então, não é algo que necessite de uma visita em loco numa obra. Então, assim, a gente permaneceu com todas as nossas atividades de fiscalização normalmente, né, com exceção daquilo que fatidicamente exigia uma visita em loco, e isso será retomado muito em breve, já agora no começo do mês que vem, com a adoção de todas as medidas sanitárias necessárias para que tanto os fiscais do Conselho de Arquitetura quanto as pessoas que recebem esses servidores possam estar em segurança, né? Essa é uma responsabilidade do Conselho, enquanto órgão público, de promover a segurança não só dos seus funcionários, como também da sociedade. Com certeza. André, temos um compasso bem interessante nisso, porque na hora que o CAL ele estabelece essa questão de segurar as visitas em loco, em função do estabelecimento de diversos protocolos que devem ser atendidos de saúde, de procedimentos e tudo mais, para colocar qualquer servidor na rua, não só os agentes de fiscalização, mas qualquer servidor. Nós temos também o encolhimento da possibilidade de continuidade dos canteiros de obra nas cidades. Então, as obras também foram suspensas, né, ou paralisadas, ou deveriam, né, atender os regulamentos municipais, porque é o município que tem a outorga para legislar o uso do solo. Então, essa questão de poder construir, quando construir e como, é o município que regra. Então, não tivemos notificação, né, não tivemos quase nenhuma denúncia de arquitetos. Eu não tenho conhecimento de denúncia de arquitetos que operaram fora dos regulamentos municipais, e nisso a nossa categoria está de parabéns, porque eu tenho coletado de informação dos nossos colegas, é que o isolamento é muito grande, a arquitetura na parte projetual conseguiu se adaptar muito bem e muito rapidamente na questão do trabalho do home office, digamos assim, né? E nesse sentido, André, de tentar entender como é que funciona essa questão da fiscalização, eu vou te sugar mais um pouquinho para o pessoal poder entender como é que entra as demandas do CAL. E nós temos algumas maneiras de entrar as demandas para a fiscalização. Claro que esse fluxograma ele é longo, então eu vou pedir só para que tu coloque as pessoas dentro de um entendimento geral até chegar na CEP, né? Para os senhores entenderem, né, e as senhoras entenderem, a ação de fiscalização ela começa, como o André vai citar, e depois vai até um certo rito e chega na comissão de exercício profissional para os devidos encaminhamentos. André, fala para o pessoal para eles entenderem o que é esse ato de pegar e fazer uma ação fiscal no nosso Conselho de Arquitetura. Perfeito. Primeiramente, eu acho que é importante destacar que nós temos 2 gêneros de denúncia, né, digamos assim. No caso de ser uma denúncia, o início da demanda, né? Nós temos as denúncias que elas são recebidas via SICAL, né? Então o cidadão ou o arquiteto urbanista, enfim, realiza a denúncia através do site, né, de um formulário. Essa demanda chega com um número para a gente. E aí existem 2 possibilidades dessa denúncia caminhar dentro do conselho.
Uma é ela ser imediatamente relatada pelo agente de fiscalização, apenas relatada, não sofre nenhum tipo de apuração ou interferência, e é encaminhada diretamente à unidade de ética, né, para que a Comissão de Ética e Disciplina proceda aos encaminhamentos subsequentes. Então, a unidade de fiscalização ela não se envolve com a denúncia de cunho ético disciplinar, o agente de fiscalização, né? Ele recebe essa demanda e, pelo seu teor se relacionar a uma potencial falta ético-disciplinar, por ter relação com a conduta do profissional, ela é encaminhada para a Comissão de Ética e Disciplina. Outra possibilidade, que aí sim o agente de fiscalização se envolve, né, com o desenrolar da denúncia, é a denúncia versar sobre uma infração de exercício profissional. Então, o que está sendo questionado ali não é, por exemplo, a conduta do profissional, se ele agiu de forma ética ou não, enfim. A denúncia é um exercício ilegal, né, uma obra sem responsável técnico, um arquiteto que deixou de fazer RT, uma empresa que não tem registro no CAL, né, são outros tipos de infração. Essas infrações, sim, são apuradas pela unidade de fiscalização, então a denúncia permanece com o fiscal, ele vai elaborar um relatório de fiscalização, onde ele vai descrever todas as circunstâncias que foram levantadas na apuração dessa denúncia, e se for constatado que realmente existe uma irregularidade, ele vai lavrar uma notificação preventiva, né, que é um documento que é remetido para o interessado, né, possibilitando a ele que regularize as infrações, ou seja, tem a possibilidade de sustar todas as pendências dentro de 10 dias corridos, sem nenhuma penalidade, né? Ele não vai ser multado, não vai ocorrer nada do tipo. Ele tem 10 dias para tomar as providências necessárias que vão ser indicadas pelo fiscal nesse documento da notificação. Caso ele não regularize, né, dentro desse prazo, não se manifeste, enfim, né, caso permaneça a irregularidade depois desses 10 dias, é obrigação do agente de fiscalização lavrar o auto de infração, né, que aí é um outro documento, ele tem um layout parecido, assim, mas está escrito auto de infração, que é encaminhado, remetido novamente ao interessado com uma multa, né, aí a multa vai variar de acordo com a infração, né, infrações consideradas mais graves, enfim, elas têm uma multa diferente, isso tudo é regrado numa normativa do Conselho Federal, então a multa não é algo que venha da cabeça do fiscal, né. E aí, após o recebimento desse auto de infração, caberá ao interessado se defender, ou irregularizar, ou pagar a multa. Tem formas de fazer o auto de infração se encerrar. Desse momento em diante, todas as manifestações do interessado chegam na comissão de exercício profissional, né? Então, não cabe mais ao fiscal arquivar o processo ou não arquivar o processo. Vencidos esses 10 dias, o fiscal vai encaminhar o processo à comissão de exercício profissional, que é a primeira instância de defesa, né, do interessado. Ele pode fazer uma defesa dizendo, não concordo com essa infração, acho que é um absurdo, está errado. Enfim, ele pode se manifestar, né, e encaminhar essa defesa para a comissão de exercício profissional. E aí tem o desenrolar em outras instâncias de defesa, né, possibilitando o direito à ampla defesa e o contraditório dentro do CAL. Então, uma das possibilidades da fiscalização atuar é mediante denúncia, né, que é rapidamente aí esse fluxograma que eu comentei. Outra possibilidade são as ações de rotina, né, que são aquelas atividades que a fiscalização mantém sem ninguém ter motivado a fiscalização, né. São frentes que elas ocorrem paulatinamente, sem uma comunicação externa, né, que é o caso da nossa fiscalização de editais de licitação. A gente mantém controle de editais cujo objeto seja afeto às atribuições do arquiteto urbanista e vai impugnando, né, vai fazendo essa rotina sem necessariamente denúncia, ou enfim. A questão do registro de empresas também é assim. A questão da fiscalização de obras também é assim, porque nós não fiscalizamos obras apenas por denúncia, né, o programa CAL Mais Perto, a grande maioria das obras fiscalizadas pelos agentes, elas são oriundas de rotina, né? O fiscal chega na cidade, anda pela cidade, circunda pela cidade e vai fiscalizando obras conforme vai as encontrando, né? E aí a outra forma de ação são as diligências, né? São 3 as formas, então, denúncia, rotina e diligências. As diligências são comunicações internas que o fiscal recebe de outros setores do CAL, de conselheiros, da sua própria gerência, enfim, são aquelas demandas que elas surgem dentro do CAL. Por exemplo, a unidade de RRT identificar que um RRT foi cancelado,
um RT de execução foi cancelado e que há indícios de que a obra possa estar correndo, né, perdurando, sem um RT ativo, sem um responsável técnico pela execução. A unidade RT, então, pode comunicar esse fato à unidade de fiscalização, mediante uma diligência, e a unidade de fiscalização vai fazer essa atividade para cobrar que o proprietário providencie um novo responsável técnico. Esse é um exemplo de ação de fiscalização motivada por diligência. Basicamente, são essas 3 formas. Ótimo, ótimo. Extremamente esclarecedor. Eu acho que conseguiste apanhar muito bem toda essa questão do fluxo, né, de onde nasce a demanda até chegar na comissão. Quando chega esse processo na comissão, e aí eu continuo explicando, nós vamos nos informar dos fatos, analisar, ver à luz da legislação vigente e ver o encaminhamento que a resolução nos oferece, né? Então, cada caso é um caso. E a partir dali pode ser solicitado novas diligências ou o cancelamento do auto de infração ou a continuidade da cobrança do auto de infração, né? Em caso de não ter recurso. Em caso de ter recurso, nós analisamos o recurso, nos manifestamos, né? E retornamos ao interessado, né, ao recorrente, para que ele tenha ciência disso. E aí ele ainda tem um segundo grau, né, que ele pode recorrer novamente, né, caso ele não entenda que as manifestações, tanto da comissão do plenário do CAL, não tenham sido adequadas ao tratamento dessa infração em questão, né. Pegando o gancho, voltando ao nosso primeiro ponto de pauta, a fiscalização na pandemia, o que mudou? E o que mudou nas comissões? Bom, as comissões, rapidamente, não temos reunião presencial desde o dia 17, certo? No mês de março ficamos trabalhando internamente sem o trabalho das comissões de maneira pautada, mas sim todos fazendo uma colaboração para fazer os primeiros enfrentamentos que o Conselho precisava no momento, né? Para poder gerar as condições de continuidade de trabalho, de preservação da saúde dos seus servidores, né? E atendimento da sua missão institucional. Então, retomamos as nossas reuniões de maneira convocada no comecinho, agora de maio. No mês de abril ainda tivemos algumas reuniões, mas de caráter totalmente voluntário, né? Uma das questões que nós achamos por bem organizar dentro do Conselho seria a questão da contingência financeira, porque nós sabemos agora, com o fechamento do mercado, teríamos um impacto fortíssimo na questão da emissão das responsabilidades dos nossos arquitetos e também das anuidades, como era de se esperar. Então, o Conselho, pensando em fazer frente a isso, né, e poder atender de melhor maneira a sua missão institucional, criou, né, e aí eu mando um grande abraço a todas as gerências envolvidas, né. Não vou citar uma a uma, porque eu posso incorrer em esquecimento, mas todas as gerências do CAL trabalharam de maneira exaustiva para que a gente pudesse chegar agora, neste momento, e ter reduzido todos os gastos do Conselho, a fim de que a gente possa passar de uma maneira menos traumática, porque trauma nós teremos nessa passagem. Tivemos todos os planejamentos que aprovamos no começo do ano e no final do ano passado, foi por água abaixo. Estamos agora num momento onde estamos trabalhando para fazer a estrutura geral funcionar e também pensando qual será uma possibilidade de momento de retorno em encontros presenciais para que a gente possa oferecer alguma coisa ainda esse ano. E, logicamente, não nos cabe o momento de oferecer. Essas questões vão ser determinadas pelos órgãos de saúde, pelos órgãos oficiais de saúde, né, onde o CAL encontra apoio e acolhe todas as recomendações como determinação legal. Então, as comissões ficaram com reuniões, temos agora reuniões quinzenais, né, de 2 em 2 semanas. A CEP tinha, a Comissão de Exercício Profissional tinha um regime muito intenso, porque nós tratamos de todo o exercício profissional dos arquitetos, né, do Estado. Então, nós tínhamos reunião semanal, né, com uma duração em torno de 4 horas. Então, agora passamos para reuniões quinzenais, com durações de 2 horas. E eu não preciso dizer aos senhores que, logicamente, continuamos nos reunindo, né, quase que diariamente, temos todas essas mídias para dar apoio às nossas atividades. Então, temos reuniões convocadas, todas as comissões têm reuniões convocadas de 2 em 2 semanas, né? Esse sistema ainda de atendimento deve perdurar até o mês de junho, pelo menos, né? E agora começamos a retornar, né,
lentamente a ocupação da sede, com protocolos de saúde sendo implementados. Ontem eu fiz uma visita ao CAL para pegar um material que eu vou mostrar para vocês, porque temos uma novidade bacana para mostrar sobre cartilhas, né? E aí eu vi EPIs, EPCs, né, equipamentos de proteção coletiva sendo configurados dentro do Conselho, para que possa receber, né, através de escala, um efetivo menor, bem reduzido, para que as pessoas possam manter o seu trabalho online em casa, né, remoto, e algumas coisas, quando necessário, atenderem no CAL fisicamente, presencialmente, digamos assim. Bom, falei da questão, então, que nós nos adaptamos às questões das reuniões, tudo online, né, gente? É tudo online. Né? Nós usamos um aplicativo que se chama Teams, da Microsoft, que nos possibilita também fazer as questões de consignação de presença, de assinatura oficial, né? Porque nós estamos tratando de uma autarquia, né? E todos os nossos atos são revestidos de legalidade e devem ser assinados conforme manda todos os nossos regramentos. Então, nós temos essas reuniões online, né? E nós já tivemos a primeira plenária online, que foi um sucesso. Agora, essa semana, nós teremos a segunda plenária, né? Todo mundo muito ansioso para saber como é que seria, né, André, essa questão da plenária online, porque quem já assistiu ou já teve a possibilidade de assistir, é um momento também de congraçamento entre os colegas, porque nós ficamos cada um encastelados das suas comissões ou dentro do conselho diretor, fazendo as suas colaborações para o conselho e para a sociedade, e acabamos não convivendo durante o mês. Então, nós temos apenas um dia que todos os conselheiros se reúnem, logicamente, em função de todas as atribuições que nós temos profissionais. É impossível a gente dar expediente diário no conselho, né? Rotinas de trabalho mudaram, né, com todos, mas como eu já tinha falado, eu acho que nós arquitetos já tínhamos essa questão do computador como o nosso companheiro de trabalho, né, migramos da mesa de desenho para o computador, né, então isso facilitou bastante, né, a arquitetura começa a retomar, já dá sinais de retomada de atividade, e agora, com a abertura parcial das cidades, podendo novamente licenciar a continuidade das obras e tudo mais, o que tudo indica, o Conselho deverá ter menos impacto do que nós projetamos, que nós projetamos um impacto muito horrível, né? Eu posso dizer a vocês, o nosso impacto foi brutal, o encolhimento do Conselho, suas atividades e os gastos, né, foi brutal, para poder fazer frente. Não temos ainda a certeza que isso vai retornar ainda no primeiro semestre, então nós continuamos apertando todos os cintos possível e imaginável, né, para que a gente possa honrar o compromisso, a missão institucional do Conselho, né? E nessa questão de nós falarmos já sobre fiscalização na pandemia, já tinha dado uma pinceladinha sobre a questão da diferença da atuação das entidades, da prefeitura e do CAL. A André já explicou como é que funciona o CAL, né? Então nós temos, eu não vou, desculpa, André, eu vou deixar tu falar, porque senão eu começo a falar aqui e me emociono. Eu vou falar sobre a prefeitura, então, não, tá? Nós temos então, por outorga legal, a questão do uso do solo. Então, tudo que acontece do uso do solo é o município que tem o poder legal de poder atuar, né? E aí, nessa questão, nós estamos falando de questão de embargos de obra, que é o que mais nos incide, né? Digamos que seria a medida mais enérgica no momento de estar acontecendo um potencial dano à sociedade, é embargar a obra. Esse é o poder legal da prefeitura. O CAL não tem esse poder. Nossa legislação confere a questão da fiscalização do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas, e nessa questão de proteção da sociedade, também o combate àquele que oferece serviços de arquitetura e urbanismo, sejam leigos ou sejam atividades comerciais, que não faz parte do rol das questões cadastradas dentro do CAL como possíveis de atuação. A André vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então a prefeitura, só para a gente terminar essa salada, a prefeitura faz questão de embargo e o CAL faz a questão da atividade do profissional. E as entidades? Bom, as entidades não fazem fiscalização, mas contribuem muito para a questão da arquitetura, organizando os arquitetos, e nós, arquitetos, quando organizados, conseguimos conversar a respeito de nossas cidades, que é o principal. Nós tratar a cidade em pequenos pedaços, um quarteirão, uma casa, um lote, um apartamento que se faz uma reforma,
uma escola, que se faz uma ampliação, a gente está tratando objetivamente de um objeto arquitetônico. Mas quando nós nos reunimos, esses objetos arquitetônicos tomam um contexto de cidade numa visão urbanística de planejamento mais amplo. E é nessa questão que os arquitetos e urbanistas conseguem achar o ponto de máxima contribuição na cidade, onde conseguem inserir o trabalho de suas pequenas células dentro de um contexto de uma cidade, de uma questão de planejamento e de organização social. Tá? Então, nós temos algumas entidades aqui no estado, nós temos o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, é o instituto mais antigo, é a entidade mais antiga do estado, né? Nós temos também o Sindicato dos Arquitetos, que essa sim tem a missão legal de representar a categoria, né? O IAB tem associação voluntária, né? Eu sou associado do IAB, sou também conselheiro superior do IAB, e indico aos colegas, caso entendam adequados, o IAB é um excelente lugar para nós discutirmos as cidades. Essa é a minha motivação que me leva ao IAB, é poder encontrar colegas que tenham preocupações e, o principal, formação em repertório para que a gente possa avançar nos entendimentos desse organismo tão complexo que é a cidade. Não é fácil a gente conseguir pensar numa cidade no horizonte de 10, 20, 30, 40. Também todas as formam dentro das entidades, e logicamente eu não tenho nem condição, né, André, de me lembrar das cento e tantas entidades de arquitetos ou arquitetos e engenheiros que tem no estado e que estão já em grande maioria já no fórum das entidades. Então o conselho, entendendo que os colegas devem ser ouvidos, ampliou a participação dentro desse colegiado das entidades, né, das instituições de arquitetura e urbanismo, que eu acabei de falar, o CEAL, e o Fórum das Entidades tem um representante dentro do CEAL, e isso é muito importante, porque é a possibilidade de todas as outras entidades poderem levar sua voz, seus pleitos, e melhorar a assertividade do Conselho nas suas ações. André, quer fazer alguma colocação enquanto eu tomo uma aguinha? Não, justamente, acho que, retomando a questão da prefeitura, né, essa nós recebemos com frequência, às vezes as pessoas realizam denúncias junto ao CAL, objetivando a paralisação de obras, né, o embargo de obras. E nesses casos nós sempre orientamos a parte denunciante de que, paralelamente à denúncia no CAL, né, procedam também a denúncia junto à Prefeitura Municipal, ou mesmo nós solicitamos autorização, confirmação da pessoa, para que nós mesmos façamos essa comunicação, né, às prefeituras, tendo em vista que se o objetivo, né, da denúncia é, por exemplo, existe uma obra irregular, possivelmente irregular, no lote adjacente ao meu, e está tendo uma invasão da minha área, né, o muro está 1 metro para dentro do meu lote, por exemplo. Coisas que acontecem, né, denúncias que recebemos. Ao CAL, nesse tipo de situação, competirá a fiscalização dessa obra possivelmente irregular, no sentido de identificar quem são os responsáveis técnicos por ela, né? Então, em primeiro lugar, coibir o exercício ilegal, coibir que o proprietário possa estar conduzindo de forma ilegal, né, irregular mesmo, inclusive sem responsáveis técnicos. Então, busca-se que se regularize a obra, caso não haja profissional, né? Ou caso exista e seja arquiteto, é possível que seja feito um encaminhamento dentro da Comissão de Ética e Disciplina, né? Porque aí, no caso, esse arquiteto estaria deliberadamente, né, conhecendo, ou pelo menos devendo conhecer quais são os limites daquele terreno, executando uma obra aos dispositivos legais. Então, seria uma possibilidade de encaminhamento à ética. De toda forma, a paralisação da obra, né, o embargo efetivo, quer dizer, se essa pessoa quer que a obra pare porque estão invadindo o terreno dela, né, a propriedade privada dela, essa denúncia precisa
sem dúvida alguma, obrigatoriamente, ser feita também junto à Prefeitura Municipal, né, que é o órgão público que terá o poder de embargo, né, o poder de polícia, inclusive no sentido de paralisar as atividades. Então, são fiscalizações complementares, né, no sentido de que os conselhos de fiscalização buscarão que haja um responsável técnico, ou caso não exista, que seja regularizada a obra, e a prefeitura buscará que seja paralisada a obra enquanto essas providências não forem adotadas, né? Porque o projeto tem que estar aprovado, porque a licença da obra tem que ter sido emitida, né? Enfim. Então, elas se complementam. É bom destacar, né, esse ponto, porque as pessoas, às vezes, elas confundem o papel, né, dos dois órgãos. Eles são complementares, na verdade. Tem algumas coisas que não são próprias do conselho, ele não tem poder legal de fazer. E a prefeitura, por outro lado, não pode, por exemplo, punir eticamente um profissional, né? Então, são complementares. Sim. Te ouvindo agora, pensando na questão dos nossos processos, né, dentro do CAL, André, e eu me recordei da questão do tempo que demora, né? O que nós temos, né, de tempo, de prazo para poder oportunizar a resposta ao notificado, depois a possibilidade de citá-lo. Nós temos, então, diversos momentos e o processo, ele tem uma quantidade de dias, né, até a sua solvência, se não for para a ética, né, porque aí a ética tem um outro trâmite, uma outra resolução, e aí existem outros prazos, e eu digo aos senhores e às senhoras, a questão desses prazos é para garantir o tratamento adequado a isso e os tempos de resposta, né? Nós, logicamente, temos uma força de trabalho instalada dentro do nosso conselho que trabalha insistentemente, mas nós temos os prazos processuais que nós devemos atender. Então, os processos éticos, só para pensar na questão de como nós respondemos, né, os processos éticos normalmente têm uma vida um pouco mais longa, né, em função dos detalhes de estabelecimento de oitivas, né, e até de acolhimento de denúncia, que podem suscitar algumas demandas, né, às fiscalizações, a fiscalização que possa complementar alguma informação, ou até a CEP, né? Então, essa maneira que nós encontramos de trabalhar na pandemia, agora, né, retorno de novo, nos mostra, nos dá a certeza, agora, pelo menos nos dá a sensação do quanto nós nos envolvemos, né, André? Uhum. Essa questão de trabalhar online, agora a gente vê, porque eu não sei tu, mas eu me sinto um pouquinho mais esgotado em trabalhar fora do computador 12 horas do que trabalhar 12 horas no computador, né? Uhum. Eu me sinto mais esgotado, principalmente os olhos, né? Agora estou com um equipamentinho novo, faz um ano que estou com esse equipamento aqui para leitura próxima. EPI, né? EPI. EPI, né? Então, deixa eu ver, nós temos manifestação. Enquanto eu vejo as manifestações aqui, quero lembrar a todos que estão nos ouvindo que, por favor, compartilhem essa live, né? É importante para o Conselho, é importante para a sociedade que a gente tenha a maior capilaridade possível e as pessoas possam ter esse aporte de informação que eu e a André estamos trazendo a todos aqui. Colega Hugo Seguti, grande abraço, Hugo, colega lá da Bahia, nos manda um abraço, André. Ah, sim. Colega Marcelo Guerra, né, que nos parabeniza pelo atendimento do CalRS. Obrigado, Marcelo. Né, a equipe é muito comprometida. Eu agradeço pela equipe, porque sinto muito orgulho de todas as pessoas que trabalham no CAL, porque ninguém trata o CAL como emprego, como uma ocupação. Todo mundo trata o CAL como uma vida, porque, né, André, a gente consegue ver, tem aquele brilho no olho, né? Eu trabalho na prefeitura, já trabalhei em outros lugares, trabalho em escritório também, e esse brilho no olho, onde a gente encontra, basicamente, toda a equipe do CAL, é muito distinto. É muito distinto. Então, essa questão, reforço aqui o acerto que foi nós sairmos, né? Conseguirmos a nossa liberdade do sistema Confiacrea, e agora o CAL Rio Grande do Sul mostra para nós, né, que até os servidores se sentem felizes em poder ajudar a sociedade, porque todos entendem o papel a utilidade dos seus papéis nesse processo de proteção da sociedade e também de fiscalização do registro profissional dos colegas.
Fernando Couto nos fala sobre a questão da ética. Assim, ele fala sobre a questão da demora dos processos éticos, Fernando, exatamente. Eu tinha falado antes, os processos éticos têm essas minúcias que acabam demorando um pouco mais, né? Mas fique tranquilo que está sendo tratado com toda a seriedade, toda a celeridade possível, né? Dentro da comissão, os colegas são extremamente comprometidos, tanto os conselheiros quanto os colegas servidores que lá colaboram. Tem uma pergunta, o colega Hugo Seguti nos pergunta, Andréia, se nós temos convênio com empresa de água e energia para fiscalização de novas obras. Eu já antecipo a nossa resposta, nós já estamos em fase final dos termos de cooperação com algumas empresas de água e energia aqui do Estado, né? Isso é um compromisso de gestão que nós assumimos em 2018, só que até organizar a questão dessas compatibilizações de atuação entre distintos seres públicos, né, é um pouco demorado. Então, tão logo nós já tenhamos isso, os profissionais vão poder também ter informações a respeito desses convênios, desses termos de cooperação entre empresas de água e energia. Colega Fajardo Soares, grande Fajardo, um abraço para Minas Gerais. O Conselho não tem poder de embargar a obra, apenas a Prefeitura. Exatamente, Fajardo. O Conselho não tem. Nós podemos até cancelar o RIT, até medida última de penalização do profissional, cancelar o seu registro. Mas não acontece isso de questão de embargo de obra, nós não temos atribuição legal, a Lei 12.378 não nos confere esse poder e deveria estar na lei, para que a gente pudesse fazer isso, mas jamais estaria na lei, porque, como eu disse, é uma questão de competência municipal e o governo federal não poderia legislar em relação ao uso do solo. Imagina, 5.547 municípios e o governo federal legislando. Se já não consegue legislar as coisas unicamente federais, imagina as questões municipais. A Gabriela, nossa jornalista, André, nos informa que temos ainda 20 minutos e eu já respondi para ela só... como passa rápido o tempo, né? Antes do bate-papo, a coisa assim, mas não, 1 hora é bastante. Não é. Realmente agora eu concordo. Bom, vamos voltar à nossa pauta aqui, porque nós temos agora 14 minutos para o encerramento, então já não temos mais 22, e temos uma pauta bem extensa aqui que não conseguimos vencer. Calma Esperto, que era o que a gente tinha combinado, né? É um programa de fiscalização e atendimento, acho que a sociedade já deve conhecer, né, o programa Calma Esperto, é a questão de interiorizar os serviços do Conselho com a mesma qualidade dos serviços ofertados na sede de Porto Alegre. Então, isso é uma obrigação do Conselho, e o Conselho, logicamente, honrou essa obrigação. Em 2016, nós criamos de maneira ainda não muito itinerante, lembra, André? Em 2016, era aquele modelo que a gente, para todos saberem, nós alugávamos algum espaço, em alguma sala, e fazíamos algum ponto de atendimento, né, para poder ofertar para algumas regiões. Então, isso foi evoluindo, né, e chegamos no conceito agora de um trabalho muito mais dinâmico, muito mais amplo, com uma cobertura muito mais efetiva, que são os escritórios regionais. Antes, o programa Calma Esperto, nós tínhamos todos os fiscais sediados em Porto Alegre. E isso, logicamente, não preciso reforçar a vocês, que nós tínhamos gastos bem consideráveis para a pessoa, para os fiscais irem e voltarem de Porto Alegre, né? O tempo, né? Principalmente o tempo, então as demandas demoravam mais tempo porque necessitavam mais deslocamento, e aí com isso a gente começou a avançar no entendimento que deveríamos ter núcleos, né, André, que pudessem melhorar essa operação do Calma Esperto, e aí foi quando nós começamos a fazer as questões dos escritórios regionais. Então, em 2018, eu até anotei aqui, na 87ª plenária do CAU-RS, no dia 27 de julho de 2018, nós deliberamos um entendimento da construção dos escritórios regionais de Santa Maria, Pelotas, Caxias, Passo Fundo e Porto Alegre como sede. Já, né? Isso foi um trabalho desenvolvido pela Gerência de Atendimento e Fiscalização, em colaboração com a CEP, né? E como tratar o Estado de maneira igual? Não tem como tratar o Estado de maneira igual, né? Então, nós pegamos algumas questões
para fazer as determinações de onde seriam esses escritórios regionais. Então, nós fizemos um estudo, né, sobre a questão do maior número de profissionais, o número de RRTs e, logicamente, pensando nas questões de eficiência, né, de economicidade do deslocamento do fiscal da cidade-sede para atender uma região limítrofe. Né? E com isso, então, nós fizemos alguns agrupamentos, se vocês me permitem, eu vou passar os dados atualizados de ontem, onde a Andréia fez essa gentileza, né? Te agradeço, Andréia, o levantamento desses dados para que a gente pudesse passar essa informação aqui. Então, Santa Maria, a Regional de Santa Maria, que foi a primeira inaugurada, né? Nós temos 87 municípios e, até o momento, nós temos 1.695 profissionais e 228 empresas. E isso fazendo um serviço de 117.102 RRTs emitidos. Lá, né? Então, é uma grande atividade dos arquitetos e urbanistas. E aí passamos para Pelotas, que são 38 municípios, né? Caxias do Sul, 88 municípios. E essa parte norte do estado, 196 municípios, e Porto Alegre ficou, então, com a região metropolitana e mais alguns outros municípios, perfazendo 88 municípios. Aqui em Porto Alegre, nós temos, ontem, do número de ontem, 10.634 arquitetos ativos, tá? Com 2.080. Linkzinho no chat para que as pessoas possam buscar, né, esses números no site. Temos toda essa informação no site. Né? Eu fiz alguns levantamentos aqui sobre as nossas os nossos dois escritórios regionais. Né, André? Os outros dois, Passo Fundo e Caxias, infelizmente, não conseguimos tocar adiante em função dessa questão do Covid-19. Então, tão logo a gente possa retomar essa nova normalidade, digamos assim, eu acredito que a gente possa ter essa apropriação de informação. Fiquei sozinho, a Andréia caiu. Vamos ver se eu consigo convidar ela de novo aqui. Não tá. Foi 10 minutos para acabar, vou ver se eu consigo convidar a Andréia de novo. Andréia aqui. Isso, caiu. É a informática, a gente vai se adaptando, né, gente? Bom, eu falava então, enquanto a Andréia vai se aproximando, eu falava sobre os escritórios regionais. Então nós tivemos escritório regional, ele foi, né, o nosso primeiro escritório regional, e tivemos uma sistemática bem interessante quando fomos inaugurar o escritório. Tivemos no dia 20 uma palestra da Andréia sobre ética, né, André? No dia 20, lá em Santa Maria. No dia 21, desculpa, sobre tabela de honorários, desculpa. Dia 21 foi a palestra sobre ética, dos colegas da Comissão de Ética e Disciplina, e à noite nós nos reunimos no Cusco Bairro para receber autoridades e colegas para poder confraternizar e conversar, né, sobre os rumos do nosso conselho e apresentar o conselho aos colegas que compareceram lá. Foi muito bom. O nosso escritório regional, anotei aqui, fica em Santa Maria, fica na Alameda, Buenos Aires, 107, sala 101, né, André? Próximo ao Fórum de Santa Maria. Né? Santa Maria é uma peculiaridade, nós temos 7 instituições de ensino superior, extremamente interessante, né? Então temos uma produção de novos arquitetos e urbanistas de maneira bem forte lá. E um dos motivos que nos levou a fazer a instalação do primeiro escritório regional é exatamente isso, de fazer esse acolhimento desses colegas e também dar o aporte necessário aos colegas que trabalham, né, eu já perdi o número aqui, em Santa Maria, esses 1.695 colegas que trabalham por lá. Né? Um abraço para os colegas aí de Santa Maria, destaco a colega Lídia Rodrigues, presidente do IAB Núcleo de Santa Maria, e a colega Priscila Quesada, né,
servidora municipal, que é colega conselheira junto conosco aqui. André, qual é a atividade desse escritório regional? Para o pessoal entender. O que se faz lá? A grosso modo, que nós já temos 6 minutos para terminar. Não dá para fazer uma extensão de prazo? Você breve, o mais breve possível. Eu vi que o presidente Thiago, a vice-presidente Helenice também comentaram sobre a campanha do Cada Arquiteto um Fiscal da Profissão, né? Então, acho que até dá para linkar com essa questão dos escritórios regionais. Eu posso falar um pouco de propriedade do escritório de Santa Maria, porque auxiliei na sua abertura, também acabei trabalhando lá um tempo, né? Como ainda não havia sido feito um concurso para provimento de vagas nas regionais, o CAL dispôs do corpo funcional que tinha no momento, né, para poder colocar alguém para trabalhar lá. Então, eu trabalhei alguns meses no escritório de Santa Maria, porque também sou natural de lá, me formei no FSM, enfim, conhecia um pouco a região. E a minha rotina de trabalho no escritório regional consistia em alguns dias estar na sede, né, junto de um colega assistente administrativo, mais uma estagiária, para atendimento ao público mesmo. Todas as demandas que podem ser feitas, resolvidas na sede do Conselho, são resolvidas lá também, na sede em Porto Alegre, né? Então, coleta biométrica, tirar dúvidas, enfim, atendimentos presenciais, né? Tudo isso pode ser realizado nos escritórios regionais. E alguns dias eu estava lá, em outros dias eu estava fiscalizando ou viagens bate-volta, né, cidades próximas de Santa Maria, do tipo Ijuí, Santiago, enfim, ou realmente me deslocando um pouco mais longe, aí passando uma semana inteira fora de fiscalização para ir para as regiões das Missões, né, São Borja, enfim, Uruguaiana, na fronteira, né. Então, nessas viagens de fiscalização, a gente atendia justamente as denúncias, né, além de fazer atividades de rotina. Então, as denúncias que chegam dentro do nosso sistema, elas são despachadas para o fiscal da região, e aí ele consegue atender mais brevemente, né, porque justamente estando em Santa Maria é muito mais fácil você ir até Uruguaiana do que de Porto Alegre você ter que ir até lá, né? Quanto tempo leva para atender essa denúncia? E aí é nisso que a gente fala sobre Cada Arquiteto um Fiscal da Profissão, né? Uma campanha que o Conselho tem. Vocês podem até acessar no nosso site para visualizar. Exatamente. É importante dizer que o CAL tem o dever legal, né, de fiscalizar, e é o órgão que tem o poder e o dever de fazer isso. Essa campanha não é no sentido de delegar a outras pessoas a responsabilidade pela fiscalização. É colaboração, né, André? É colaboração, importante destacar, né? Mas é uma forma de cidadania, dizer... né? Cidadania, né? É uma forma de dizer que a gente conta com um profissional arquiteto para auxiliar o Conselho na comunicação dessas demandas, né? Na comunicação dessas irregularidades. Porque, em termos de números, assim, realmente é humanamente impossível que se tenha uma quantidade de fiscais presentes 24/7 em todas as irregularidades do território, né? Então, a gente é muito mais forte se a gente atuar junto, né, e puder contar com esses 12, 13, 14 mil arquitetos aí registrados no Rio Grande do Sul para nos comunicar esses fatos e motivar a nossa ação de uma forma muito mais assertiva, né? Então, a gente realmente convida as pessoas a que façam essas comunicações, que façam denúncia, porque isso não é incômodo, isso é o nosso trabalho, né? É o nosso dever, e a gente conta com esse auxílio lá na ponta. Exatamente, né, André? Eu acho que é interessante falar que nós temos todas as mídias disponíveis, né, para fazer a questão dessa colaboração, e nós temos também o WhatsApp da fiscalização, que eu vou solicitar a Gabriela que escreva o número do WhatsApp da fiscalização, que eu não tenho de cabeça, que eu tenho salvo no celular, a gente acaba esquecendo o número, né? Então, nós temos esse programa, estamos já partindo para os 2 minutos finais, então pode cair, né? A questão do Cada Arquiteto um Fiscal da Profissão. É uma questão de colaboração, uma questão de cidadania, né? Entendemos que os arquitetos acham positiva essa colaboração, né? Os retornos que nós temos, né, André, ao longo do tempo já desse programa na rua, bem positivo, os colegas entenderam, né? Então nós fazemos essa questão do reforço do Cada Arquiteto um Fiscal da Profissão, um programa vitorioso dentro do CAL, né, onde nós conseguimos aproximar a demanda da sociedade para dar o norte de ação do Conselho. Nós precisamos da colaboração de vocês para que a gente seja mais assertivo.
Apenas rapidamente, já fizemos alguns estudos, isso foi ofertado pelo CAU de Santa Catarina, se tivéssemos um fiscal por município em todos os municípios do Brasil, não conseguiríamos dar atendimento às questões de fiscalização. Então, não é uma questão só de efetivo, é uma questão de como a gente trabalha essa inteligência, essa questão de tecnologia de informação. E, para finalizar, eu